Fala, meus amigos, eu vou gravar mais um vídeo para vocês e o tema de hoje é disfunção escapular e o movimento. Quando a gente fala sobre a movimentação da articulação glenohumeral, da articulação escápulo-torácica, a gente deve entender que esses movimentos eles ocorrem de forma simultânea. Então, quando a gente fala de movimentação da glenohumeral, a gente não pode separar da movimentação da escápulo-torácica. Se uma dessas duas articulações elas não têm a sua função eficiente ou preservada, uma dessas articulações elas vão sofrer e vão perder a sua eficiência máxima. Então a gente tem aqui os ossos, né, as estruturas que participam, que formam as articulações. Então a gente tem um húmero, a cabeça do húmero se articula com a cavidade glenoide da escápula, a escápula ela se articula com a clavícula e a clavícula ela se articula com o externo. Então nós temos aqui diferentes articulações e todas essas articulações elas funcionam em conjunto. A gente nesse slide a gente vai analisar duas articulações em específico, que é a glenohumeral e a escápulo-torácica, e vai ver a relação entre essas duas articulações para o movimento da glenohumeral de forma mais específica. Então, quando a gente fala das estruturas, a gente tem o húmero, a gente tem a escápula, a gente tem o externo, a gente tem a clavícula e tem o gradil costal como um todo. A articulação escápulo-torácica, ela não tem uma articulação entre ossos, ou seja, a gente chama a articulação escápulo-torácica de articulação, mas não é uma articulação que ocorre entre ossos. Então você tem aqui músculos que se inserem na borda medial da escápula e caso esse músculo ele esteja aderido, ele vai impedir que o movimento da escápulo-torácica ocorra de forma adequada. E muitas vezes esse movimento da escápulo-torácica, se não tiver com a sua função adequada, ele vai prejudicar a movimentação da articulação glenohumeral, que a gente vai ver que essas duas articulações elas funcionam em cima de um ritmo que é conhecido como ritmo escápulo-humeral. Então a gente tem a articulação entre o externo e a clavícula, que é conhecido como externo clavicular. A gente tem a articulação do acrômio com a clavícula, que é conhecido como acrômio clavicular. A gente tem a articulação da escápula, ou seja, da cavidade glenoide com a cabeça do húmero, conhecida como glenohumeral, e tem a articulação da escápula com o gradil costal, que é a escápulo-torácica. Nesse último caso aqui, não é uma articulação entre ossos. Os músculos envolvidos aqui na estabilidade, na movimentação da escápula, é o trapézio superior, trapézio transversal, trapézio inferior. A gente vai ver que tem os romboides também, o levantador da escápula. Então todos esses músculos, eles participam tanto da movimentação quanto da estabilidade da escápula. Aqui a gente tem um romboide menor e romboide maior, que tem como função a retração da escápula. Então ele participa aqui aproximando a escápula aqui da coluna vertebral, fazendo a retração dessa estrutura, e muitas vezes esse músculo também pode gerar aderência e prejudicar o movimento da escápula, principalmente movimento de rotação superior. Aqui alguns músculos que participam da estabilidade da glenohumeral, como o supraespinhal, o infraespinhal, redondo menor, tem o subescapular também, e esses músculos são conhecidos como músculos do manguito rotador, que vão servir para dar estabilidade para a articulação do ombro, aumentando a coaptação da cabeça do húmero na cavidade glenoide. Então a gente tem o supraespinhal, infraespinhal, redondo menor, subescapular, que tem uma função muito importante na preservação da estabilidade glenohumeral. Aqui a gente vai rever alguns movimentos da escápula. A escápula ela realiza movimentos de elevação e depressão, protração ou retração,
rotação superior e rotação inferior. Ela também realiza movimentos de inclinação, inclinação anterior ou posterior, e a gente vai ver que a escápula torácica, não estando liberada, ela prejudica principalmente o movimento de rotação superior e o movimento da glenohumeral em relação à abdução à adução. Aqui os movimentos da glenohumeral realizam flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e rotação externa, e a combinação de todos esses movimentos que é conhecido como circundação. Esse ritmo aqui, conhecido como ritmo escápulo-humeral, ele representa a sincronia de movimento que ocorre entre a articulação escápulo-torácica e a articulação gleno-humeral. Até os 30 primeiros graus de abdução do ombro, basicamente esse movimento é realizado pela articulação glenohumeral, não necessitando tanto da participação da articulação escápulo-torácica. Acima de 30 graus já existe uma necessidade de participação da articulação escápulo-torácica, e essa relação entre a articulação glenohumeral e escápulo-torácica é de 2:1. Ou seja, a cada 2 graus de movimentação da glenohumeral ocorre 1 grau de movimentação da escápulo-torácica. Então eu coloquei um exemplo aqui, quando se chega a 180 graus de abdução do ombro, desses 180, 120 da movimentação da glenohumeral e 60 graus da escápulo-torácica, 2:1. Caso a escápulo-torácica a articulação escápulo-torácica não se movimente de forma adequada, ela vai prejudicar o movimento da glenohumeral, ou seja, a glenohumeral não vai conseguir atingir 180 graus de movimentação, porque vai ficar devendo aqui na articulação escápulo-torácica. Então, para que atinja todo o ângulo da articulação glenohumeral, é necessário também que a escápulo-torácica se movimente. Essa aqui é a força de acoplamento, é uma força muito interessante que representa o movimento através de diferentes vetores de força. Então, para que a gente tenha um movimento de rotação superior da escápula, por exemplo, a gente tem a força do trapézio superior, que vai gerar uma força aqui para cima. A gente tem o trapézio inferior, que vai gerar uma força para baixo, e tem a força do serrátil anterior, que vai gerar uma força aqui anterior. Então, o somatório dessas forças, por mais que sejam em vetores, em direções diferentes, vão contribuir para que ocorra um movimento de rotação superior da escápula. Então, o vetor de força do trapézio superior associado ao vetor de força do trapézio inferior associado ao vetor de força do serrátil anterior vão contribuir para que ocorra a rotação superior da escápula. Essa força é conhecida como força de acoplamento, onde diferentes vetores de força, diferentes grupos musculares que geram diferentes vetores em diferentes direções contribuem para um mesmo movimento. Quando a gente tem a aderência da articulação escápulo-torácica, ou seja, essa articulação ela fica muito aderida ao gradil costal e essa articulação prejudica o movimento da glenohumeral, a gente pode realizar uma técnica conhecida como tração escapular. Ou seja, a gente vai localizar a nossa mão, nossos dedos, na borda medial da escápula e vai realizar pequenas trações visando separar a escápula do gradil costal. Realizando algumas vezes essa tração, muitas vezes a escápula torácica fica mais livre, fica liberada e o movimento da glenohumeral aumenta, a amplitude de movimento da glenohumeral também aumenta. Então a gente viu que caso a escápula torácica ela esteja aderida
ao gradil costal, ela também vai impedir o movimento da glena humeral. Então é muito importante que ambas as articulações elas tenham a sua função preservada para que ambas consigam realizar o movimento de forma completa. Beleza? Espero que esse vídeo tenha acrescentado para vocês aí. Qualquer dúvida é só perguntar. Grande abraço!